Fala pessoal, professor Taveira na área. Estamos aqui para gravar a prova da SpaceX 2018, Escola Preparatória de Cadetes do Exército. E aí o Física Arretada, o canal Física Arretada, está aqui para te ajudar a arrebentar nessa prova. Então, pega papel, pega caneta, separa aí sua água que nós vamos resolver todas as questões da prova de 2018 nesse vídeo, hein? Então fica atento para anotar aí as informações importantes e eu espero ajudar vocês. Já vai deixando o like no vídeo, inscreva-se no canal e vamos juntos em busca do seu sucesso. Então olha só, na prova de 2018, a primeira questão, a questão 21 da prova de física, dizia o seguinte: considere uma máquina térmica X que executa um ciclo termodinâmico com a realização de trabalho. O rendimento dessa máquina é de 40% do rendimento de uma máquina Y, que funciona segundo o ciclo de Carnot, operando entre duas fontes de calor com temperaturas de 27 graus Celsius e 327 graus Celsius. Durante um ciclo, o calor rejeitado pela máquina X para a fonte fria é de 500 joules. Então, o trabalho realizado neste ciclo é de... Pessoal, uma questão sobre segunda lei da termodinâmica, falando sobre máquinas térmicas. É importante você destacar que na questão ele disse exatamente o seguinte, ó: a máquina térmica X opera com 40% do rendimento da máquina Y, tá? Então, o rendimento da máquina térmica X, 40% do rendimento da máquina térmica Y. Então, vou anotar isso aqui, ó. O rendimento da máquina X seria 40% do rendimento da máquina Y. Informação importante, tranquilo? Taveira, como é que nós fazemos para calcular o rendimento da máquina térmica Y? Ele falou que a máquina térmica Y opera segundo o ciclo de Carnot. E aí Carnot conseguiu mostrar que o rendimento de uma máquina térmica que opere segundo o seu ciclo pode ser dado usando as temperaturas das fontes quente e fria. Então, vou lembrar para você aqui, ó, o rendimento da máquina Y, se ela opera segundo o ciclo de Carnot, pode ser dado por 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente, beleza? E aí fica atento, pessoal, que a temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente estão dadas na escala Celsius. Em máquinas térmicas, se você for usar a temperatura, tem que estar na escala Kelvin. Então, se liga, a temperatura da fonte fria para a máquina Y, 27 graus Celsius. Como é que nós fazemos para passar para a escala Fahrenheit? Não esquece, você soma mais 273, ou seja, a temperatura da fonte fria para a máquina Y seria 300 Kelvin, tranquilo? Então, a temperatura da fonte fria para a máquina Y, 300 Kelvin. Fazendo a mesma coisa para a fonte quente, a temperatura da fonte quente, 327 graus Celsius. Se você quer passar para a escala Kelvin, soma mais 273. Se você fizer 327 mais 273, você teria aqui a temperatura da fonte quente como sendo 600 Kelvin, tranquilo? Isso aqui, pessoal, ó, foi para a máquina Y, tranquilo? Sendo assim, eu posso calcular o rendimento da máquina Y, que seria 1 menos 300 sobre 600, tranquilo?
Se você fizer a relação 300 por 600, isso me daria 0,5. Conclusão, o rendimento da máquina Y foi um rendimento de 0,5 ou 50%. Então, o rendimento da máquina Y, que opera segundo o ciclo de Carnot, é um rendimento de 50%. Mas a nossa questão está dizendo que o rendimento da máquina X é 40% do rendimento da máquina Y. Vamos anotar isso aqui. A nossa questão está dizendo que o rendimento da máquina X é 40% do rendimento da máquina Y. Ou seja, o rendimento da máquina X é 40% de 50%. Então, o rendimento da máquina térmica X seria 0,4 vezes 0,5. Beleza? Conclusão, o rendimento da máquina X seria igual a 0,2, ou seja, 20%. Tranquilo? Então, voltando aqui, nós achamos o rendimento da máquina Y, que opera segundo o ciclo de Carnot, 50%. A nossa questão falou que o rendimento da máquina X seria 40% do rendimento da máquina Y. Ou seja, o rendimento da máquina X, 20%, 0,2. Aí ele fala o seguinte, ele disse que o calor rejeitado para a fonte fria pela máquina Y, aliás, pela máquina X, foi um calor de 500 joules. Então, a fonte fria rejeita para o meio ambiente, aliás, a máquina X rejeita para a fonte fria uma quantidade de calor de 500 joules. E a pergunta que ele faz é: qual é o trabalho da máquina X por ciclo? Tranquilo? O que é que nós podemos fazer aqui? Olha só, se nós sabemos o rendimento da máquina X, nós podemos calcular o calor que ele recebe da fonte quente. Usando aqui mais uma vez rendimento, o rendimento da máquina X igual a 1 menos Q2 sobre Q1. Calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente. O rendimento da máquina X é 0,2. Isso é igual a 1 menos 500 sobre a quantidade de calor da fonte quente. Tranquilão? Esse 0,2 que está positivo, eu vou passar para o lado direito negativo. Esse menos 500 sobre Q1 que está negativo, eu vou passar para a esquerda positivo. Então, ficaria 500 sobre Q1 igual a 1 menos 0,2. Ou seja, 500 sobre Q1, isso aqui seria igual a 0,8. Beleza? Então, a quantidade de calor recebida pela fonte quente para a máquina X seria a relação 500 sobre 0,8. Se você quiser tirar essa vírgula aqui de baixo, seria a mesma coisa que você fazer 5.000 dividido por 8. Beleza, pessoal? Então, se você fizer isso aqui, a quantidade de calor recebida da fonte quente seria a relação 5.000 sobre 8, que se você quiser, para facilitar a sua questão aí, eu posso escrever 5.000 como sendo 50 vezes 100, e eu posso escrever 8 como sendo 2 vezes 4. Por que foi que eu fiz isso? Porque se você fizer aqui a relação 50 sobre 2, me dá 25. E se você fizer 100 sobre 4, isso também me dá 25. Ou seja, a quantidade de calor recebida da fonte quente pela máquina térmica X foi uma quantidade de calor de 625 joules. Como é que você vai pensar? Espera aí,
Se a máquina X recebeu 625 joules da fonte quente e rejeitou 500 joules para a fonte fria, quanto sobrou para a realização de trabalho? 125 joules. É isso mesmo. Lembra que o trabalho termodinâmico, o trabalho para uma máquina térmica referente a um ciclo, é a diferença entre o calor da fonte quente e o calor da fonte fria, beleza? Então, trabalho realizado por um ciclo seria o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Então, ficaríamos com 625 menos 500, que me daria um trabalho por ciclo de 125 joules. Beleza, pessoal? Se você quiser, dá o print aí na sua tela, né, para você copiar depois, beleza? Ou depois você volta e copia, não tem problema. Mas se você retorna lá para a nossa questão, a alternativa correta aqui seria a alternativa B, de boa toda, de boa prova da SpaceX para você. Tranquilo? Então, essa é a questão 21. O trabalho realizado por ciclo pela máquina X seria um trabalho de 125 joules. Se você quiser, dá o print agora nessa tela. Eu espero, beleza? Dá o print aqui na próxima tela. Eu também espero. E vamos lá para a questão 22. A questão 22 fala o seguinte. Dois fios longos e retilíneos, 1 e 2, fixos e paralelos entre si, estão dispostos no vácuo em uma direção perpendicular a um plano alfa. O plano alfa contém o ponto C, conforme representado no desenho abaixo. Os fios são percorridos por correntes elétricas constantes de mesmo sentido, saindo do plano alfa para o observador. O fio 1 é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 6 amperes e o fio 2 é percorrido por uma corrente de intensidade 8 amperes. O módulo do vetor indução magnética resultante no ponto C, devido às correntes I1 e I2, ele pede para você considerar a permeabilidade magnética do vácuo igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Pessoal, olha só, vamos aqui analisar essa figura com bastante calma. Ele quer que você calcule o campo magnético resultante no ponto C. Para isso, você deve lembrar da regra da mão direita, beleza? Onde o polegar é a corrente e o tapa, o sentido onde você vai colocar os seus dedos, representam o sentido, a direção e o sentido do campo magnético. Eu costumo fazer como a regra do tapa. O polegar é a corrente, eu abro a minha mão, para onde for a direção e o sentido do tapa, é a direção e o sentido do campo magnético. Se você pegar o fio 1, a corrente está saindo da folha, está saindo do plano. Se você abre sua mão lá no ponto C, o tapa seria exatamente mais ou menos nessa direção e nesse sentido. Deixa eu tentar desenhar aqui para vocês. Olha só, aqui no ponto C, a direção e o sentido do campo, tá ficando troncho aqui, só um minuto. A direção e o sentido do campo magnético no ponto C teria mais ou menos essa direção e esse sentido para o fio 1. A corrente está saindo, você abre a mão lá no ponto C, o tapa apresenta essa direção e esse sentido. Então, aqui seria a direção e o sentido do campo B1. A mesma coisa você faz para o fio 2. A corrente está saindo do plano, você abre sua mão no ponto C e o tapa, a direção e o sentido do campo
aqui no ponto C para o fio 2, teria essa direção e esse sentido. Campo B1, campo B2, você percebe que esses campos são perpendiculares. Então, se você quiser aqui calcular o campo magnético resultante, traça aqui a paralela B2, traça aqui a paralela B1, mais ou menos aqui, ó, não ficou tão bonito, mais ou menos aqui, nessa direção e nesse sentido, nós teríamos, pessoal, o nosso campo resultante, beleza? E como você percebe que esses dois vetores são perpendiculares, para você calcular o campo magnético resultante, o vetor indução magnética resultante, nós teremos que usar o teorema de Pitágoras. Mas antes, você precisa calcular o campo magnético gerado pelo fio 1, pelo condutor retilíneo 1, e o campo magnético gerado pelo condutor retilíneo 2. E aí, pessoal, campo magnético criado por um condutor retilíneo percorrido por uma corrente é dado pela relação μ vezes a corrente que percorre o condutor sobre 2π vezes a distância do condutor até o ponto onde você quer calcular o campo magnético, beleza? O μ, a questão nos forneceu, é o 4π vezes 10 a menos 7. A corrente que percorre o fio 1 é uma corrente de 6 amperes. Isso tudo sobre 2π vezes a distância do condutor 1 até o ponto C, que seria uma distância de 6 metros. E aí, se você cancela o 6 de cima com o 6 de baixo, cancela esse 4π com esse 2π, aqui vai me restar 2. Ou seja, a intensidade do campo magnético criado pelo fio 1, lá no ponto C, seria um campo de 2 vezes 10 a menos 7 Tesla. Tranquilo? Então, o campo B1 gerado no ponto C seria de 2 vezes 10 a menos 7 Tesla. O que Taveira fez para o campo B1, eu também vou fazer para o campo B2. Então, o campo criado por 2 seria a constante vezes a corrente I2 sobre 2π vezes a distância do condutor até o ponto. A constante, a permeabilidade magnética no vácuo, 4π vezes 10 a menos 7. A corrente que percorre o fio 2, 8 amperes, sobre 2π, e a distância também é 8. Tranquilo? E aí, se você faz aqui, ó, a simplificação, 8 vai embora com 8, 4π vai embora com 2π, me sobra 2, e o campo magnético, a intensidade do campo magnético criado pelo fio 2 seria de 2 vezes 10 a menos 7 Tesla. Beleza? Então, você percebe que a intensidade do campo criado pelo fio 1 e a intensidade do campo criado pelo fio 2, eles têm o mesmo módulo, a mesma intensidade. E aí, para você finalizar essa questão, para a gente calcular o campo magnético resultante, nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras, B1 ao quadrado mais B2 ao quadrado. Tranquilo? Por que, Taveira? Porque o campo B1 e o campo B2, eles são perpendiculares. Beleza? Então, para a gente não fazer muita conta, perceba que o campo B1 e o campo B2, eles são iguais em módulo, tá certo? Então, eu vou chamar esse campo B1 aqui de B e vou chamar esse campo B2 também de B, onde B vale 2 vezes 10 a menos 7. E você vai ver por quê. O campo magnético resultante ao quadrado seria igual a B ao quadrado mais B ao quadrado. Ou seja, isso me daria 2 vezes B ao quadrado.
Então, o campo magnético resultante seria a raiz quadrada de 2 vezes B ao quadrado. Ou seja, o campo magnético resultante seria B, que multiplica a raiz de 2. Conclusão, o campo magnético resultante seria B, mas o B vale quanto? 2 vezes 10 a menos 7, que multiplica a raiz de 2. A unidade para campo magnético é o Tesla, beleza? Então, para essa resposta aqui, o campo magnético resultante seria 2 vezes 10 a menos 7, raiz de 2, Tesla. Só para a gente conferir nossa resposta, se você retorna lá para a nossa questão, a alternativa correta para a questão 22 seria a alternativa E, de eu vou passar na prova da SpaceX, beleza? Vou passar a página aqui para você dar um print nessa tela, eu espero, para você copiar, fazer suas anotações, dá o print aí e vamos lá para a nossa próxima questão, beleza? A questão 23, uma questão sobre circuitos elétricos. Ó. Ele vai dizer o seguinte, no circuito desenhado abaixo, nós temos 3 pilhas ideais ligadas em paralelo que fornecem uma DDP igual a 25 volts cada uma. Elas alimentam 3 resistores ôhmicos, R1 igual a 10 ohms, R2 igual a R3, que corresponde a 20 ohms. O amperímetro, o voltímetro e os fios condutores inseridos no circuito são todos ideais. As leituras indicadas no amperímetro e no voltímetro são, respectivamente. Olha só, pessoal, vamos aqui dar uma ampliada nesse desenho. Se liga que essas pilhas são ideais. Tá vendo o que são baterias ideais? São baterias onde nós podemos desprezar a resistência interna. Tranquilo? Perceba que essas 3 baterias, elas estão ligadas em paralelo. E geradores, baterias ligadas em paralelo, vai me dar como força eletromotriz a mesma Fm de cada uma das pilhas. Ou seja, quando eu ligo 3 baterias em paralelo, a Fm equivalente é a própria DDP das baterias. Ou seja, essas 3 baterias ligadas em paralelo vai oferecer para um circuito uma DDP de 25 volts. A grande vantagem da associação em paralelo não é por conta da DDP, mas sim por conta do consumo. Quando você associa pilhas em paralelo, o consumo dessas pilhas vai me dar uma durabilidade maior para o meu circuito. Mas com relação à diferença de potencial, a DDP, a Fm, permanece a mesma. Tranquilo? E aí você percebe que esse resistor R1 ele está em série com o resistor R2 e o resistor R2 e R3 estão em paralelo. Então, eu teria R2 e R3 em paralelo, ligados em série ao resistor R1. Eu vou tentar desenhar aqui do lado para que você possa compreender o que está acontecendo. Essas 3 pilhas associadas em paralelo me dá como Fm equivalente os próprios 25 volts. Então, aqui eu teria uma bateria ideal e a força eletromotriz dessa associação, 25 volts, tranquilo? Aí eu venho aqui, tenho o resistor R1, está aqui o resistor R1, que está em série com R2 e R3, mas R2 e R3 estão associados em paralelo. R2 e R3 estão associados em paralelo. Aqui está o resistor R2, aqui está o resistor R3, tranquilo? Aqui você volta
Aqui você volta e nós fechamos o circuito, beleza? Lembrando que esse amperímetro e esse voltímetro são ideais, então eles não interferem no circuito, tranquilo? Mas o voltímetro está ligado nos terminais do resistor R3. Então, quando ele pede para você calcular, para você determinar o que está marcando no voltímetro, o voltímetro está exatamente aqui, ó, nos terminais do resistor R3. Então, ele quer a DDP no resistor, nos terminais do resistor R3. E o amperímetro, você percebe que ele já está mais ou menos por aqui, ó. Ou seja, o amperímetro é para você determinar a corrente do circuito. Se eu fosse representar aqui a corrente, ó, lá vem a corrente aqui que o gerador manda para o circuito. Essa corrente passa por R1, se divide aqui por R2 e R3, volta e passa aqui pelo amperímetro, ó. Beleza? Então, eu quero a DDP nos terminais do resistor R3 e eu quero a corrente do circuito. Tranquilo? A primeira coisa que você vai fazer aqui é resolver essa associação de resistores. Olha só, perceba que esse resistor R2 e esse resistor R3, eu vou anotar aqui para você lembrar, o resistor R1 ele é de 10 ohms, o resistor R2 é igual ao resistor R3, que corresponde a 20 ohms, beleza? E aí, fera, olha só, quando você tem dois resistores iguais associados em paralelo, a DDP equivalente entre esses dois resistores é o valor da resistência que se repete pelo número de vezes que ela aparece. Ou seja, eu tenho dois resistores de 20 associados em paralelo. Então, é como se eu tivesse um resistor só de quanto? Um resistor só de 10 ohms, tá bom? Então, a resistência equivalente entre R2 e R3 seria 10 ohms. E aí você percebe que o resistor R1 está em série com essa associação em paralelo. Então, se eu quiser calcular aqui a resistência equivalente, seria o resistor R1, que está em série com os resistores R2 e R3, que eu já fiz aqui o equivalente entre os dois. Então, o resistor R1 me dá 10 ohms, a resistência equivalente entre 2 e 3 também me dá 10 ohms, e eu tenho que a resistência equivalente do circuito me daria 20 ohms. Tranquilo? E aí, se eu quero calcular a corrente que atravessa o circuito, não esquece, ó, a DDP total, que é a FEM do gerador, é igual à resistência equivalente vezes a corrente elétrica, primeira lei de Ohm. A DDP total, U, é igual à resistência equivalente do circuito vezes a corrente elétrica. Então, aqui nós ficaríamos com DDP total, 25 volts, a resistência equivalente, 20 ohms, e eu quero a corrente elétrica I. Então, a corrente elétrica I seria 25 dividido por 20, que me daria exatamente 1,25 amperes. Coloquei volt aqui, está errado. 1,25 ampere seria a corrente elétrica do circuito. Tranquilo? E aí, se você quer calcular quanto marca o voltímetro, ou você faz apenas por R3, ou, como você sabe que R2 e R3 estão associados em paralelo, e você já achou a resistência equivalente entre esses dois resistores, eu posso escrever o seguinte: a marcação do voltímetro, onde está o resistor 2 e 3, nada mais é do que a resistência equivalente
entre 2 e 3 vezes a corrente elétrica, beleza? A resistência equivalente entre 2 e 3, nós achamos que foi de 10 ohms. E a corrente que atravessa o circuito, 1,25 ampere. Logo, a DDP registrada pelo voltímetro seria uma DDP de 12,5 volts. 10 vezes 1,25, 12,5 volts, beleza? Então, a corrente do circuito registrada pelo amperímetro, 1,25 ampere, e a DDP nos terminais do resistor R3, que está em paralelo com o resistor R2, seria uma DDP de 12,5 volts. E aí, se você retorna lá para a nossa questão, a alternativa correta para a questão 23 seria a alternativa D, de detonando na prova da SpaceX. Então, se você quiser tirar o print aí, ó, dá o print nessa tela, para depois você fazer a anotação. Aproveita, toma um copo com água e vamos que esse vídeo é caceteiro, viu? Nós vamos resolver todas as questões da prova de 2018. E se você chegou até aqui, ainda não deixou seu like, aperta aí o joinha, inscreva-se no nosso canal, assim você me ajuda a continuar com esse projeto que é levar a educação para todos os jovens do Brasil. Essa é a minha ideia, levar a educação de qualidade para todos os cantos, todos os jovens desse meu Brasil, beleza? Vamos lá então para a nossa próxima questão, questão 24. Olha só, o ponto C de uma haste homogênea AB, de seção reta uniforme, com massa desprezível, está preso através de uma mola ideal ao ponto D de uma parede vertical. A extremidade A da haste é articulada em O. A haste sustenta pesos de 20 newtons, 40 newtons e 60 newtons e está em equilíbrio estático na horizontal, conforme representado no desenho abaixo. Sabendo que a deformação na mola é de 10 centímetros, então o valor da constante elástica da mola é... Olha só, fera, a primeira coisa que você tem que fazer nessa questão é colocar as forças que atuam sobre a haste, tranquilo? Os pesos já estão aqui colocados na figura. Aí você tem a mola que sustenta essa haste aqui, e a força elástica na mola teria mais ou menos essa direção e esse sentido. Vou colocar aqui de preto, tá bom? A força elástica na mola teria mais ou menos aqui essa direção e esse sentido. Essa aqui seria a força elástica. O ponto O vai ser exatamente o nosso eixo de rotação. Eu teria uma força normal aqui para cima e teria uma força normal aqui para a direita, mas como nós estamos trabalhando aqui com o equilíbrio do corpo extenso, esse ponto O seria o nosso eixo de rotação, o A seria o nosso eixo de rotação, e se a força está sobre o eixo de rotação, ela não realiza momento, ela não tem momento de rotação, perfeito? Perceba que essa força elástica que está inclinada, nós podemos aqui fazer uma decomposição. Nós podemos trazer essa força elástica para o eixo X e nós podemos trazer essa força elástica para o eixo Y. Se eu trago a força elástica para o eixo Y, eu teria a componente da força elástica no eixo Y, e se eu trago a força elástica para o eixo X, eu teria aqui para a esquerda a componente da força elástica no eixo X. E aí você percebe que quando você faz a decomposição, a direção da força elástica no eixo X, ela passa pelo polo. E se a direção da força
passa pelo polo, essa força não apresenta momento. Então, a componente da força elástica no eixo X, o seu momento é igual a zero. Para anotar aqui, ó, o momento da força elástica no eixo X é zero, pois a linha de ação da força ela passa pelo polo, passa pelo ponto A. Tranquilo? Então, como é que nós fazemos essa questão? Ora, Taveira, se é uma questão de equilíbrio estático, o somatório dos momentos em torno do polo deve ser igual a zero. Em relação ao eixo de rotação, essa força de 20 newtons faria a barra girar no sentido horário. Essa força de 40 newtons faria a barra girar no sentido horário. E essa força de 60 newtons também faria a barra girar no sentido horário. Apenas a componente Fy faria a barra girar no sentido anti-horário. Mas como essa haste nem pode girar no sentido horário e nem pode girar no sentido anti-horário, eu posso escrever que o momento da força elástica no eixo Y é igual ao momento do peso 1 mais o momento do peso 2 mais o momento do peso 3. Como a barra não pode girar nem no sentido horário, nem no sentido anti-horário, o momento da componente da força elástica no eixo Y tem que ser igual à soma dos momentos que fariam a barra girar no sentido horário. Taveira, o que é momento? Lembra, força vezes distância. A distância da linha de ação da força para o polo. Então, ficaria a componente da força elástica no eixo Y vezes dy igual ao peso P1, a distância D1, mais o peso P2 vezes a distância D2, mais o peso P3 vezes a distância D3. Tranquilo? Fera, fique atento que nós pegamos aqui a componente da força elástica no eixo Y. Se você prestar atenção, esse ângulo de 60 graus está entre a vertical, que é a parede, e a inclinada, que é a mola. Se você olhar aqui para o nosso triângulo, a força elástica tem a mesma direção da mola e a força elástica no eixo Y tem a mesma direção da parede. Logo, esse ângulo de 60 graus está aqui entre a força elástica e a componente da força elástica no eixo Y. Ou seja, se você puxar essa figura para cá, a componente da força elástica no eixo Y seria a força elástica vezes o cosseno de 60 graus. Perceba que a força elástica no eixo Y, a componente da força elástica no eixo Y é cateto adjacente e a força elástica é hipotenusa. Então, a componente da força elástica no eixo Y é a força elástica vezes o cosseno de 60 graus. Lembra que a força elástica é dada pelo produto Kx e o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, já vou substituir isso aqui, ok? Ele disse na questão que a deformação sofrida pela mola foi uma deformação de 10 centímetros, que seria a mesma coisa que 0,1 metro. Então, vamos substituir. A força elástica no eixo Y seria Kx vezes o meio. K, a deformação da mola, 0,1, e o cosseno de 60, 1 sobre 2. A distância da componente da força elástica no eixo Y para o polo, 2 metros. Está aqui. O primeiro peso, 20 newtons. E a distância do primeiro peso para o polo, 1 metro. Mais o peso 2, 40 newtons. E a distância do peso 2 para o polo, 3 metros. O peso 3, 60 newtons. E a distância do peso 3 para o polo me daria 4 metros. Beleza?
E aí é só você resolver agora essas continhas. O 2 cancela com 2, então eu teria 0,1 K igual 20 vezes 1 me dá 20, 40 vezes 3 me dá 120 e 60 vezes 4 me dá 240. Conclusão, 0,1 K seria igual 240 mais 120 me daria 360. 360 mais 20 me daria 380. Conclusão, o K seria igual a 380 dividido por 0,1. Isso é a mesma coisa que 3.800 sobre 1. Fera, a constante elástica da mola para essa questão teria um valor de 3.800 newtons por metro. Tranquilo? Então, a constante elástica da mola, para satisfazer essa condição de equilíbrio, teria uma intensidade aí de 3.800 newtons por metro. E aí, se você retorna lá para a nossa questão, a alternativa correta seria a alternativa C, de com certeza, se você está aqui, você vai detonar na sua prova da SpaceX. E por isso, você precisa deixar o seu like, se inscrever no canal, para que você possa me ajudar a prosseguir nesse projeto, beleza? Dá o print aí na tela para que você possa copiar depois. E vamos juntos comigo para a próxima questão. Vamos lá? Já deu print? Vou passar, beleza? Questão 25. Dois fios inextensíveis, paralelos, idênticos e de massas desprezíveis suspendem um bloco regular de massa 10 kg, formando um pêndulo vertical balístico, inicialmente em repouso. Um projétil de massa igual a 100 gramas, com velocidade horizontal, penetra e se aloja no bloco, e devido ao choque, o conjunto se eleva a uma altura de 80 centímetros. Considere que os fios permaneçam sempre paralelos, a velocidade do projétil imediatamente antes de entrar no bloco é, ele pede para você desprezar a resistência do ar e considerar a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos juntos. Olha só, fera, uma questão bem tradicional que envolve pêndulo balístico. E aqui a nossa saída vai ser fazer a primeira parte por conservação da energia no momento em que a bala penetra o bloco, que eles saem juntos, e depois fazer a parte inicial, que é quando a bala inicia o seu movimento, penetra no bloco num choque totalmente inelástico, o que caracteriza uma colisão perfeitamente inelástica. É assim que nós vamos finalizar essa questão. Então, a primeira parte, eu já vou considerar que o projétil penetrou no bloco, beleza? Ele sai com energia cinética, sai com velocidade, e toda energia cinética é transformada em energia potencial gravitacional. Então, se liga, a minha ideia é calcular a velocidade com que eles saem juntos, já que esse pêndulo sobe até 80 centímetros, e aqui, quando ele atinge a altura de 80 centímetros, a velocidade é igual a zero. Então, nós começaríamos aqui por conservação da energia. A energia mecânica antes seria igual à energia mecânica depois. Antes, o projétil e o bloco têm velocidade, então eles têm energia cinética. Então, a massa total vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Essa é a relação de energia cinética, perfeito? Essa energia cinética é toda transformada em energia potencial gravitacional. Então, seria a massa total que multiplica a gravidade
vezes a altura. Então, toda energia cinética, após a colisão, é transformada em energia potencial gravitacional. E aí, se você quiser, eu posso cancelar a massa total com a massa total. Se liga que essa nossa altura ela tem que estar em metro, então 80 centímetros igual a 0,8 metro. Então, teríamos V² sobre 2 igual a 10 vezes 0,8. Então, V² seria igual a 8 vezes 2, que me daria 16. E a raiz quadrada de 16 me dá 4 metros por segundo. Tranquilo, pessoal? Ou seja, quando a bala colide com um bloco, os dois saem juntos com a velocidade de 4 metros por segundo. Essa energia cinética é totalmente convertida em energia potencial gravitacional, beleza? Então, a velocidade com que o projétil e o bloco saem juntos seria uma velocidade de 4 metros por segundo. Agora, vamos lá para o início. Tá vendo qual seria o início? Exatamente esse momento aqui, ó, antes e depois da colisão. Essa colisão caracteriza uma colisão perfeitamente inelástica, pois os corpos seguiram juntos. E aí lembra, em toda colisão, nós temos a conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento antes igual à quantidade de movimento depois. Mas antes, só o projétil tinha velocidade, pois o bloco estava em repouso. Então, nós pegamos a massa do projétil e multiplicamos pela velocidade inicial. Lembra? Quantidade de movimento, massa vezes velocidade. Tá vendo? Depois, os corpos saem juntos. E se eles saem juntos, eles formam um corpo só. Então, você pega a massa do projétil, soma com a massa do bloco e multiplica pela velocidade V. Se liga que a massa do projétil é uma massa de 100 gramas, convertendo para quilograma, 0,1 quilograma. E a massa do bloco é uma massa de 10 quilogramas. Tranquilo? Só conferindo aqui, ó, a massa do projétil 100 gramas e a massa do bloco 10 quilogramas. Tranquilo? E fazendo aqui a substituição, nós teríamos 0,1 quilogramas vezes a velocidade inicial do projétil. 10 mais 0,1 me daria 10,1 quilogramas vezes 4 metros por segundo, que foi a velocidade que eles saíram juntos. Conclusão, a velocidade inicial do projétil seria 40,4 dividido por 0,1, o que seria a mesma coisa que 404 dividido por 1, já que eu posso cancelar essas vírgulas. Conclusão, a velocidade inicial do projétil antes da colisão seria uma velocidade de 404 metros por segundo. E aí, se você retorna lá para a nossa questão, a alternativa correta seria a alternativa E. Diga para você mesmo, eu vou passar, beleza? Então, se você quiser, tira o print aí dessa tela e vamos juntos para a próxima questão. Dá o print aí. Beleza? Então, vamos lá. Questão 26. Considere uma esfera metálica de massa igual a 10 a menos 6 kg e carga positiva de 10 a menos 3 coulomb. Ela é lançada verticalmente para cima com velocidade inicial de 50 metros por segundo, em uma região onde há um campo elétrico uniforme apontado verticalmente para baixo, de módulo 10 a menos 2 newtons por coulomb. A máxima altura que a esfera alcança em relação ao ponto
de onde foi lançada é de. Ele pede para você considerar a aceleração da gravidade. Fera, se liga que nós temos aqui uma questão que fala que o campo elétrico está apontado verticalmente para baixo. Eu vou fazer aqui apenas duas linhas representando o meu campo elétrico. Você tem que lembrar que as linhas de campo elétrico sempre saem da carga positiva para a placa negativa. Então, as linhas de campo elétrico, as linhas de força, sempre saem da carga positiva para a carga negativa. E aí, nós estamos lançando verticalmente para cima uma carga positiva. Essa carga ela foi lançada verticalmente para cima. Mas, fera, se o campo elétrico está para baixo e a carga é positiva, a força elétrica que vai atuar sobre essa carga positiva tem uma direção vertical e para baixo, pois ela quer trazer a carga positiva para a placa negativa. Vai existir uma atração. E lembra, sempre que a carga for positiva, a força elétrica e o campo elétrico têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, quando eu lanço essa carga verticalmente para cima, uma força elétrica puxa essa carga para baixo. Como ele pede para você considerar a aceleração da gravidade, nós também teremos a força-peso que puxa essa esfera para baixo, beleza? E aí, pessoal, o movimento dessa esfera para cima, com certeza será um movimento retardado. E como é que você faz para calcular a aceleração do movimento? Segundo a lei de Newton. Vamos lembrar que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Eu tenho duas forças no mesmo sentido atuando sobre a carga. Para você calcular a força resultante, basta você somar o módulo das forças. Então, a força elétrica mais a força-peso igual a massa vezes a aceleração. Lembra que força elétrica é carga vezes campo, força-peso, massa vezes gravidade, isso igual a m vezes a. Vamos só substituir. A carga positiva vale 10 a menos 3. Está aqui. O campo elétrico corresponde a 10 a menos 2. Mais a massa do corpo corresponde a 10 a menos 6. E a aceleração da gravidade, 10. Isso é igual a massa do corpo, 10 a menos 6. E nós queremos o valor da aceleração. Tranquilo? E aí, se você faz 10 a menos 3 com 10 a menos 2, isso me dá 1 vezes 10 a menos 5. Mais 10 a menos 6 vezes 10, isso também me dá 1 vezes 10 a menos 5, igual a 10 a menos 6 vezes a. 1 vezes 10 a menos 5 mais 1 vezes 10 a menos 5, isso me dá 2 vezes 10 a menos 5, igual a 10 a menos 6, a. Esse 10 a menos 6 que está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, nós teríamos 2 vezes 10 a menos 5, dividido por 10 a menos 6. Esse 10 a menos 6, quando sobe, eu mudo o sinal do expoente. Então, ficaria 2 vezes 10 a menos 5, vezes 10 a sexta. Conclusão, a aceleração do movimento seria uma aceleração de 20 metros por segundo ao quadrado, beleza? Então, esse movimento de subida seria um movimento retardado com aceleração de 20 metros por segundo ao quadrado. Deixa eu ver se eu deixei um espaço aqui para resolver essa questão. Não deixei, então vamos continuar aqui nessa página. Tá vendo? Se eu tenho uma aceleração,
A questão me pergunta qual é a máxima altura. Lembra que no lançamento vertical, na altura máxima, a velocidade é zero. Então, nós temos a velocidade inicial, nós temos a velocidade final, que é zero, nós temos a aceleração do movimento retardado e queremos calcular a altura. Fera, a questão falou sobre o tempo? Não. Se não falar sobre o tempo, não perca tempo. Equação de Torricelli. V quadrado igual V0 quadrado mais 2 vezes A vezes U ΔS. Tranquilo? Na altura máxima, botar aqui de lado, ó, a velocidade é zero. A carga foi lançada com a velocidade de 50 metros por segundo. Lembra, o movimento é de subida, mas a aceleração está para baixo. Então, na cinemática escalar, essa aceleração receberia o sinal de menos. Então, ficaríamos com 2 menos 2 vezes 20 vezes U ΔS. Tranquilo? 2 vezes 20 me dá 40, que está negativo, passa para o outro lado positivo, 40 ΔS igual a 50 ao quadrado. E 50 ao quadrado me daria 2.500, beleza? 50 vezes 50, 2.500. Logo, o nosso ΔS seria igual a 2.500 dividido por 40, tranquilo? E aí, se você simplifica isso aqui, ó, ficaria 0 com 0, vai embora. E 250 dividido por 4, você pensa assim, se fosse 250 dividido por 2, me daria 125. Mas como é 250 dividido por 4, eu pego a metade de 125. E a metade de 125 seria 62,5 metros. E nessa questão 26, a alternativa correta seria a alternativa C. Com certeza você vai arrebentar na prova da SpaceX. Já deixa o seu like se você chegou até aqui, deixa o seu joinha, inscreva-se no canal e vamos juntos em busca do seu sonho. Eu vou gravar ainda a prova 2017 para você arrebentar, então deixa o seu like, inscreva-se no canal e me ajuda aí a seguir com esse projeto bacana, que é levar educação de qualidade para quem mais precisa. Tranquilo? Tira o print da tela aí e vamos para a questão de número 27. Olha só. Uma jovem, para fazer sua maquiagem, comprou um espelho esférico de Gauss. Ela observou que, quando o seu rosto está a 30 centímetros do espelho, a sua imagem é direita e 3 vezes maior do que o tamanho do rosto. O tipo de espelho comprado pela jovem e o seu raio de curvatura são... Galera, perceba que ele fala na questão que a imagem é 3 vezes maior. Fera, o único espelho que amplia o tamanho da imagem é o espelho côncavo. Nós temos espelho côncavo, espelho convexo e espelho plano. O espelho convexo só forma um tipo de imagem, virtual, direita e menor. O espelho plano só forma um tipo de imagem, virtual, direita e de mesmo tamanho. Já o espelho côncavo, ele tanto forma imagens reais, como forma imagem virtual, que é o caso dessa imagem aí, virtual, direita e maior. Então, o único espelho que amplia o tamanho da imagem é o espelho côncavo. Então, já de cara, estaria fora a letra E, estaria fora a letra B. Aí você tem que ficar ligado que a posição onde o espelho côncavo forma a imagem virtual direita e maior, a posição do objeto só pode estar entre o foco
e o vértice do espelho. Lembra, o vértice do espelho é um ponto na superfície do espelho. Você tem a distância focal e você tem o centro de curvatura. Para a imagem ser direita e 3 vezes maior, obrigatoriamente o objeto deve estar entre o foco e o vértice do espelho, para que a imagem seja virtual, direita e maior. Tranquilo? Então, obrigatoriamente, o nosso objeto está entre o foco e o vértice. Fera, lembra que a distância do foco até o vértice do espelho é a distância focal. E a distância do centro de curvatura até o vértice do espelho é a distância do centro de curvatura até o vértice, é o raio de curvatura, beleza? Então, esse raio de curvatura é sempre 2 vezes maior que a distância focal, pois o foco está exatamente na metade, tranquilo? Então, o raio de curvatura é 2 vezes a distância focal. Você nem precisaria, nessa questão, fazer conta. Por quê? Porque ele está me dizendo que a distância do rosto da jovem até o espelho é uma distância de 30 centímetros. Então, com certeza, a distância focal é maior do que 30 centímetros. E se com certeza a distância focal é maior do que 30 centímetros, o raio de curvatura tem que ser maior que 2 vezes a distância focal. Então, se o foco, a distância focal, é maior do que 30 centímetros, já que o objeto está entre o foco e o vértice, o raio de curvatura, a distância do centro de curvatura até o vértice, tem que ser uma distância maior do que 60. Então, nessa questão aqui, a alternativa correta seria a alternativa A, de aprovado na prova da SpaceX. Beleza? Vamos lá para a nossa próxima questão, questão 28, uma questão bacana. Olha só, 2 esferas homogêneas A e B, unidas por um fio ideal na posição vertical, encontram-se em equilíbrio estático, completamente imersas em um líquido homogêneo em repouso de densidade 1 kg por decímetro cúbico, contido em um recipiente apoiado na superfície da Terra, conforme o desenho abaixo. As esferas A e B possuem, respectivamente, as massas MA igual a 1 kg e MB igual a 5 kg. Sabendo que a densidade da esfera B é de 2,5 kg por decímetro cúbico, o volume da esfera A é de... Ele pede para você considerar a aceleração da gravidade como sendo igual a 10. Então, se liga que nós estamos trabalhando com a questão, mais uma vez, de equilíbrio estático. Permita-me, já que ele forneceu a densidade da esfera B e nos forneceu a massa da esfera B, eu vou calcular o volume da esfera B. Lembra que densidade é massa sobre volume. Então, a densidade da esfera B é a massa da esfera B sobre o volume da esfera B. A densidade da esfera B, 2,5 kg por decímetro cúbico. A massa da esfera B, 5 kg. Eu posso calcular o seu volume. Logo, o volume da esfera B seria 5 sobre 2,5. O volume da esfera B seria o volume de 2 decímetros cúbicos. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Vamos dar uma ampliada aqui nessa questão. A pergunta é, calcule o volume da esfera A. Então, vem comigo. Olha só, nós precisamos colocar aqui as forças que atuam sobre a esfera A e sobre a esfera B e escrever a situação de equilíbrio, que seria a situação de equilíbrio estático, ou seja, o somatório das forças que atuam sobre o sistema
deve ser igual a 0. Quais são as forças que atuam aqui sobre a esfera B? Vamos lá. Nós teríamos a força peso, que puxa a esfera B para baixo. Nós teríamos aqui a força de tração no fio que une a esfera A à esfera B. E como a esfera B está totalmente imersa no fluido, existe uma força vertical e para cima que o fluido exerce sobre a esfera. Essa força aqui seria a força de empuxo na esfera B. Então, se eu fosse olhar aqui, fera, para a esfera B, eu posso escrever que a tração mais a força de empuxo na esfera B tem que ser igual ao peso da esfera B. Ou seja, a força de tração seria igual ao peso de B menos o empuxo da esfera B. Deixa aqui guardado, tranquilo? Agora vamos lá para a esfera A. A esfera A eu vou desenhar aqui de lilás, tranquilo? Quais são as forças que atuam na esfera A? Nós teríamos a força no fio, que seria a força de tração. Nós teríamos o peso da esfera A, que puxa a esfera A para baixo. E como a esfera A está totalmente imersa no fluido, nós teríamos o empuxo sobre a esfera A, vertical e para cima. Então, nós poderíamos escrever que a força de tração mais o peso da esfera A, que estão para baixo, tem que ser igual à força de empuxo na esfera A, que está para cima, já que nós temos uma situação de equilíbrio. Conclusão, a força de tração seria o empuxo da esfera A menos a força peso de A. Por que eu fiz isso? Porque as forças de tração no fio são iguais, formam um par de ação e reação. Então, eu não preciso perder meu tempo calculando força de tração. Então, eu vou igualar essa equação de cima com essa equação de baixo e já elimino a força de tração. Então, se eu junto aqui o que eu escrevi para o corpo B e o que eu escrevi para o corpo A, essa tração aqui de cima é igual a essa tração aqui de baixo. Então, eu posso escrever que o empuxo na esfera A menos o peso da esfera A é igual ao peso da esfera B menos o empuxo na esfera B. E agora nós vamos abrir todas essas fórmulas aí. Para calcular o empuxo, eu não sei se você lembra, mas seria a densidade, o volume do fluido deslocado. Como o corpo está totalmente imerso, o volume deslocado é o próprio volume da esfera, vezes a aceleração da gravidade. Então, força de empuxo, densidade do fluido, volume deslocado, aceleração da gravidade. Vou até pegar aqui, ó, que eu coloquei densidade de A, e não é a densidade de A, é a densidade do fluido, volume deslocado pelo corpo A, que vai ser seu próprio volume, vezes a gravidade, menos o peso do corpo A, que é o produto da massa vezes a gravidade, igual ao peso de B, que seria a massa de B vezes a gravidade de B, menos a força de empuxo sobre o corpo B, que seria a densidade do fluido, o volume deslocado pelo corpo B, já que ele está totalmente imerso, o volume deslocado por B é o próprio volume do corpo, vezes a aceleração da gravidade. E aí, fera, vamos substituir, tranquilo? Vamos lá. A densidade do fluido, 1 kg por decímetro cúbico. O volume da esfera A é exatamente a pergunta da questão. E a gravidade vale 10. A massa de A, 1 kg, a gravidade vale 10. A massa de B seria 2,5. Aliás, só voltando aqui para eu confirmar, a massa de B, olha, 5 kg. A massa de B, 5 kg vezes 10, menos a densidade do fluido, que é 1. O volume da esfera B, nós calculamos 2 decímetros cúbicos
vezes a gravidade, que é 10. Tranquilo? Então, vou ficar com 10 vezes volume de ar igual 50 menos 20. Esse menos 1 vezes 10 que está negativo passa para o outro lado, positivo. Então, aqui ficaria mais 10. Tranquilo? Então, 10 vezes o volume da esfera A seria igual 50 menos 20 me dá 30, e 30 mais 10 me dá 40. Conclusão, o volume da esfera A seria 40 sobre 10, que me daria 4 decímetros cúbicos. Seria exatamente o volume da esfera A. E aí, se você retorna lá para a nossa questão, a alternativa correta para a questão 28 seria a alternativa C, de com certeza, se você está aqui, você vai arrebentar na prova da SpaceX. Eu não acredito que você chegou até aqui, ainda não deixou seu like, ainda não se inscreveu no nosso canal. Vamos lá, me ajuda a tocar esse projeto para frente e levar a educação de qualidade a quem mais precisa. Dá o print nessa tela e vamos juntos para a nossa próxima questão. Olha só, a questão 29 vai dizer que um motor tem uma potência total igual a 1.500 watts e eleva de 15 metros um volume de 9 vezes 10 à quarta litros de água de um poço artesiano durante 5 horas de funcionamento. O rendimento do motor nessa operação é D. Ele pede para você considerar a aceleração da gravidade como sendo igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a densidade da água igual a 1 kg por litro. Já de cara, se nós vamos considerar a densidade da água igual a 1 kg por litro, a massa de água seria o produto da densidade da água vezes o volume da água. Se a densidade da água vale 1 kg por litro e nós temos 9 vezes 10 à quarta litros, é porque a massa da água corresponde a 9 vezes 10 à quarta quilogramas. Beleza? Pessoal, vamos aqui destacar. Ele nos deu a potência total do motor, que é de 1.500 watts, e pede para a gente o rendimento do motor. Fera, vamos lembrar que o rendimento de um motor é dado pela relação da potência útil pela potência total. Vou escrever aqui para você, ó. O rendimento de um motor é a relação entre a potência útil pela potência total. A potência total nós já temos, ó, que é de 1.500 watts. Está faltando a gente achar a potência útil. A potência útil é aquela energia transferida, é aquela energia utilizada para realizar trabalho. Então, lembra, potência útil é dada pela relação trabalho sobre tempo. Como ele está falando de um movimento na vertical, eleva 9 vezes 10 à quarta quilogramas de água a uma altura de 15 metros, você pode associar esse trabalho ao trabalho da força-peso. E lembra que o trabalho da força-peso é massa, gravidade, vezes altura, mgh. Isso tudo sobre ΔT. Matamos a questão, só que com um detalhe, não esquece, para a unidade estar em watts, o tempo tem que estar em segundos. Então, 5 horas passando para segundos, lembra que 1 hora tem 3.600 segundos. Então, 5 horas seriam 5 vezes 3.600. Vamos lá substituir? A massa de água, 9 vezes 10 à quarta, a gravidade vale 10 para uma altura de 15 metros, sobre
5 horas vezes 3.600. Tranquilo? E aí vamos agora efetuar as simplificações. Tá vendo? 15 por 5 me dá 3. Tranquilo? Eu posso cancelar aqui um 10 com 10. De boa? E aí eu vou só repetir para a gente não fazer muita bagunça aqui. Olha só, o 9 vezes 10 a quarta, eu vou escrever como se fosse 9 vezes 10 vezes 10 a terceira vezes 3. Tranquilo? Sobre 360. Por que foi que eu fiz isso? Para cancelar esse 10 com esse 10 aqui. A gente pode simplificar também o 9 pelo 36. 9 por 9 dá 1. 36 por 9 me dá 4. Eu vou só escrever de novo. A potência útil seria igual a 3 vezes 10 a terceira sobre 4. Tranquilo? 3 sobre 4 me daria 0,75 vezes 10 a terceira. 10 a terceira é 1.000. 1.000 vezes 0,75 me daria aí, pessoal, uma potência útil de 750 watts. Beleza? Mas a questão que é o rendimento do motor. O rendimento é a potência útil, 750 watts, pela potência total, que é de 1.500 watts. Ou seja, o rendimento seria 1 sobre 2, que me daria 0,5. Conclusão, o rendimento do motor seria um rendimento de 50%. E a alternativa correta aqui seria a alternativa B, de boa toda, de boa prova da SpaceX para você que chegou até aqui e eu tenho certeza que vai arrebentar. Dá o print nessa tela e vamos lá para a próxima questão. Printou? Então vamos juntos. Olha só, questão 30. Com relação às ondas, são feitas as seguintes afirmações. Vamos lá. As ondas mecânicas propagam-se somente em meios materiais. Verdadeiríssimo. As ondas mecânicas, elas necessitam de um meio material para a sua propagação. Portanto, as ondas mecânicas não se propagam no vácuo. Afirmativa 2. As ondas eletromagnéticas propagam-se somente no vácuo? Cuidado, fera. As ondas eletromagnéticas são aquelas que se propagam no vácuo, mas também elas podem propagar-se em alguns meios materiais. A luz, por exemplo, ela pode se propagar tanto no vácuo como em alguns meios materiais, como a água, como o vidro, como o próprio ar, por exemplo, tá? Então, essa afirmativa 2 está errada por conta do somente. Se fosse as ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo? Podem, mas também podem se propagar em alguns meios materiais. Essa palavra somente deixou a afirmativa 2 falsa, tranquilo? As micro-ondas são ondas que se propagam somente em meios materiais? Cara, as micro-ondas são ondas eletromagnéticas. Elas se propagam também no vácuo, tranquilo? Então, essa 3 está fora. Conclusão, a afirmativa 1 é a única correta. E nessa questão 30, a alternativa correta, letra A, de aprovação. Vamos lá para a questão 31. Nessa questão 31, ele fala que o gráfico abaixo está associado ao movimento de uma motocicleta e de um carro que se deslocam ao longo de uma estrada retilínea. Em t igual a 0, ambos se encontram no quilômetro 0, ou seja, no instante de tempo t igual a 0, eles estão
lado a lado. Olha só o gráfico aí. Ele fala o seguinte: com relação a esse gráfico, são feitas as seguintes afirmações. 1. A motocicleta percorre a estrada em movimento uniformemente acelerado. Fera, se você vai no nosso gráfico, você percebe que a velocidade da motocicleta, que é essa linha mais escura aqui, essa mais grossinha, ela é sempre 60 km por hora. Então, a velocidade da motocicleta, como ela permanece constante, isso caracteriza um movimento uniforme. Então, essa afirmativa 1, ela está falsa. Já de cara, estava fora a letra E, estava fora a letra C. Com essa afirmativa aí, falsa, terrível. Afirmativa 2. Entre os instantes 0 hora e 2 horas, o carro e a motocicleta percorreram, respectivamente, uma distância de 60 km e 120 km. Vamos lá. O carro e a motocicleta percorreram 60 para o carro e 120 para a motocicleta. Vamos ver. Olha só, fera. No gráfico da velocidade em função do tempo, nós temos um macete aqui muito importante. Sempre que você pegar gráfico da velocidade em função do tempo, a área sob a curva vai me dar o deslocamento escalar. É isso mesmo. Então, se você pegar aqui, por exemplo, para o carro, entre 0 e 2 horas, a área sob a curva, que eu vou achurar, que eu vou pintar para vocês, seria aqui esse triângulo, tá? Então, se você calcular a área desse triângulo, entre 0 e 2 horas, você vai achar o ΔS percorrido pelo carro, né? Chamei de A aqui, mas é o carro. O ΔS percorrido pelo carro. Cara, como é que calcular a área de um triângulo? Base vezes a altura sobre 2. A base desse triângulo me dá 2. A altura me dá 60. Isso tudo sobre 2. Ou seja, em 1 hora, o carro percorreu 60 quilômetros. Para o carro, isso está correto. Tranquilo? Essa área aqui. Se você for fazer agora para a motocicleta é toda a área que está sob a curva. Aí eu vou achurar aqui para vocês. Para a motocicleta, seria toda essa área aqui que eu estou pintando de azul. Que figura geométrica é essa? É um retângulo, tá bom? Então, de 0 a 2 horas, o ΔS da motocicleta seria a área desse retângulo, que é base vezes altura. A base desse retângulo, 2 horas. A altura desse retângulo seria 60. Então, ΔS percorrido pela moto, 120 quilômetros. Opa, essa afirmativa 2, ela está corretíssima. Em 2 horas, 60 quilômetros para o carro e 120 quilômetros para a motocicleta. Só pintando aqui para vocês de vermelho, para você lembrar que a área para o carro foi esse triângulozinho aqui, ó, de boa? E para a motocicleta, o retângulozão. Tranquilo? Então, a 2 está correta. Estaria fora a letra A, ficaríamos com a letra B e a letra D. Vamos lá. A velocidade do carro aumenta 30 km por hora a cada hora. Isso é uma aceleração. Cara, como é que a gente faz para calcular a aceleração do carro? Lembra que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Pega aí um intervalo de tempo aí, sei lá, em 2 horas. Olha, em 2 horas, o carro saiu de 0 para quanto? Para 60. Então, o carro variou 60 km por hora no intervalo de tempo de 2 horas. Ou seja, a aceleração do carro é de 30 km por hora ao quadrado. Ou seja, 30 km por hora.
Então, essa afirmativa 3, ela está corretíssima. Ela está corretíssima. Então, agora quem vai desempatar é a afirmativa 4, né? Que ou vai ser a letra B ou vai ser a letra D. O carro e a motocicleta voltam a estar na mesma posição no instante 2 horas. Galera, isso aqui tá falso. Até porque você calculou a distância percorrida para a moto e a distância percorrida para o carro em 2 horas. Em 2 horas, o carro só percorreu 60 quilômetros. Em 2 horas, a moto percorreu 120 quilômetros. Ou seja, eles estão separados por uma distância de 60 quilômetros. Então, essa 4 foi ridícula. Então, nessa questão, a alternativa correta aqui seria a alternativa D, de detonando na sua prova da SpaceX. Se for dar o print, dá o print agora e vamos para a nossa última questão. Vem comigo, olha só, questão 32. Tinha deixado um espaço aqui, acabei nem usando, né? Ó, questão 32 é a nossa última questão da prova de 2018. Você que ficou comigo aqui até agora, muito obrigado pela sua companhia. Eu espero que você tenha deixado seu like, que você tenha se inscrevido no canal, né? Que você seja um inscrito do canal e que você possa compartilhar aí esse canal para muita gente, beleza? Questão 32. Com relação a um ponto material que efetua um movimento harmônico simples, podemos afirmar que ele oscila periodicamente em torno de 2 posições de equilíbrio. Falso. Pessoal, um ponto material nós podemos representar um massa-mola, aliás, um movimento harmônico simples, por exemplo, pelo sistema massa-mola, né? Onde eu tenho um bloco de massa M preso a uma mola de constante elástica K. Por exemplo, assim, ó, uma molinha aqui, certo? E aí esse corpo oscila apenas em torno de uma posição de equilíbrio e não 2. Essa letra A está fora. A energia mecânica varia ao longo do movimento. Cara, o movimento é considerado harmônico simples quando ele está livre de forças dissipativas, ou seja, no MHS, se for para um pêndulo simples ou se for para um sistema massa-mola, você vai desprezar as forças de resistência, ou seja, no MHS, a energia total do sistema permanece constante, ou seja, acontece a conservação da energia. Então, essa letra B está fora. Letra C, o período é diretamente proporcional à sua frequência. Pessoal, lembra que o período é o inverso da frequência. O movimento harmônico simples é um movimento periódico que se repete no mesmo intervalo de tempo. E para todo movimento periódico, o período e a frequência são inversamente proporcionais. Hein? Letra D. A sua energia mecânica é inversamente proporcional à amplitude. Se estiver falando de um sistema massa-mola, a energia potencial elástica máxima é exatamente quando o bloco passa pela amplitude. Energia potencial elástica máxima, K²/2. Ou seja, a energia potencial é diretamente proporcional à amplitude e ela está ainda elevada ao quadrado. Então, essa letra D está fora. E a letra E fala que o período independe da amplitude do seu movimento. E essa aqui vai ser a alternativa correta, porque no sistema massa-mola, o período é igual a 2π raiz quadrada de m sobre k. Ou seja, em um massa-mola,
em um movimento harmônico simples, o período só depende da massa do corpo e da constante elástica da mola. Se fosse um pêndulo simples, o período seria 2π raiz quadrada de L sobre G, ou seja, no pêndulo simples, o período só depende do comprimento do fio e da aceleração da gravidade. Então, essa letra E está correta. No movimento harmônico simples, o período não depende da amplitude. Verdadeiro. E com isso, pessoal, nós terminamos a resolução da prova da SpaceX 2018. Eu desejo a você toda a sorte do mundo. Você que chegou até aqui, fica ligado no nosso canal, inscreva-se que eu vou responder a prova de 2017. E se você vai fazer Enem, vai ter revisão por Enem. Se você vai fazer FUVEST, vai fazer Unicamp, nós vamos resolver todas as provas. Então inscreva-se no canal, deixe o seu joinha. Eu aguardo você nos próximos vídeos. Sucesso total. Obrigado por ficar comigo até aqui. Até a próxima. Valeu!